boa noite, boa noite. Graça e paz, boa noite. É o meu filtro. Eu sempre digo que o filtro é a maquiagem nossa aqui do Insta, né? Preciosas, sejam todas muito bem-vindas. Sejam bem-vindas! Graça e paz, minhas preciosas! Hoje eu estou aqui com uma live especial. Eu vou deixar gravada para tua vida, para o teu coração. E é algo que vai trazer uma mudança profunda e transformadora para tua vida. Eu tô com uma convidada especial, que daqui a pouquinho ela vai estar aqui conosco, entrando. Até lá, vai compartilhando essa live e fica aqui comigo. Não perca a oportunidade, já pega a flechinha, vai compartilhando, porque essa live de hoje vai estar muito maravilhosa. Amém? Glória a Jesus, não perca de estar aqui comigo. Já vai compartilhando, amém? Glória a Jesus, compartilha essa live. Olá, seja bem-vindo. Olá, seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre temperamento. Seja muito bem-vinda a todas vocês. Olá, seja bem-vinda, preciosa, graça e paz. Hoje eu vou falar com você sobre o temperamentos. O quanto esse assunto muda, transforma toda uma vida, uma casa, relacionamento, escolhas, né? Então vai ser um assunto assim transformador. Amém? Um assunto que vai mudar a sua mente, vai mudar a sua visão. Quando a gente entende qual é o nosso temperamento, né? Tudo muda, tudo muda. Então vamos que vamos. Deixa eu ver aqui se a convidada está pronta. Vamos ver. Glória a Jesus. Vamos arrumar aqui. Eu sempre falo que o filtro é a nossa maquiagem natural. É melhor do que uma base, né? Se a gente for ver. Então vai entrando, já vai compartilhando, porque é um assunto que eu gosto muito. E quando a gente aprende sobre isso, a gente melhora a nossa vida, a gente melhora tudo, né, à nossa volta, não é verdade? Então vai entrando, seja muito bem-vinda, porque hoje eu vou falar sobre algo que pode estar travando a sua vida. Amém? Glória a Jesus. Hoje eu tenho aqui uma convidada especial. Já vou aqui chamar. Graça e paz. Aleluias. Vai entrando. Glória a Jesus. Espírito Santo esteja presente conosco. Seja bem-vinda, preciosas. Entrou aí? Conseguiu entrar? Oi! Eu não tô te vendo, Consegui! preciosa. Cadê Tá você? me Não estou te vendo? vendo. Eu tô vendo só a sua boca. Então, Eu eu não tô tô te vendo. vendo nada. Cadê você? Eu Eu não tô tô. te vendo. Tu tá me Tá- vendo? tá dividida a tela, já tá nós duas aqui. É, tá dividida a tela? Nossa, o que Ah, aconteceu aqui com isso, hein? Lídia, o que será que aconteceu que eu não estou te vendo? Mas tudo bem. Vou colocar você aqui como moderadora. Vamos ver se a gente consegue fazer para você depois conseguir compartilhar lá. Glória a Jesus, ao vivo é assim mesmo. Ao vivo e a cores. Vamos ver. Glória a Jesus. Cadê? vai dar certo, vai dar Vai certo. dar certo. Tem que dar certo, né? Dessa forma. Vai dar certo, precisa dar certo. Aleluias.
Mas, ó, enquanto eu vou aqui mexendo para colocar como moderadora, já vai se apresentando para as preciosas, Lídia Costa. Pode ir se apresentando. Seja bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Eu sou a Lídia Costa, sou pedagoga, estou finalizando, né, um curso de psicanálise clínica pelo IFD, Instituto Fazendo a Diferença, e como tem feito a diferença, né, em nossas vidas. E atendi esse convite maravilhoso da Ana e compartilhar da essência, é, porque eu fico apaixonada pelo Instituto, porque ele casa ciências e fé. Então, assim, sempre amei falar de Jesus. E o comportamento também do ser humano também. Sempre fui muito focada, desde a minha adolescência. Eu, quando andava no coletivo, eu já olhava lá fora as pessoas, a fisionomia que elas estavam, como se expressavam. Então eu pensava assim, aquele ali está acelerado, aquele ali está atrasado, aquele ali está nervoso, aquele ali está calmo, aquele ali está feliz. Então já tinha esse hábito de observar os comportamentos. Então, quando vi o curso, apaixonei e estou aqui, né? Deus tinha um propósito e marcou esse dia para nós estarmos aqui falando desse assunto, compartilhando desse tema que é maravilhoso. E cada um de nós, isso é o que difere um pouquinho de cada um de nós, né? Amém. É um assunto que talvez possa estar travando a sua vida e você nem tem percebido, né? Você nem se deu conta que o seu temperamento pode te afastar de pessoas, podem fazer você perder oportunidades e tantas outras coisas, né? Mas antes da gente iniciarmos, vamos começar com uma oração, convidando o meu amado, meu cheiroso Espírito Santo. Lídia, você quer iniciar orando? Amém. Vamos lá. Pode começar. Deus, obrigada, Senhor, por esse dia, pelas bênçãos recebidas, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor firmou nossos passos, nos manteve de pé. Sem a tua essência, Pai, não seríamos nada. Mas é o Senhor que é o nosso todo, é o nosso tudo. Obrigada, Jesus, por este momento que o Senhor separou para nós. E abençoa cada pessoa que assistir essa live, que agora, ao vivo ou depois, que ela seja impactada pelo Espírito Santo e que traga novidade de vida, não só para ela, mas para toda a sua casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Jesus. E aí eu já gosto logo de entrar nesse assunto perguntando: você já se perguntou porque você age de tal forma em determinada situação? É uma Então, pergunta bem complexa, né? Que às vezes a gente tem atitudes e nem a gente não consegue entender como que a gente reagiu de tal forma àquela situação. Aí eu quero que você comente um pouco, Lídia, sobre isso, sobre a gente agir em algumas determinadas situações, né? E depois a gente mesmo parar para refletir e falar, peraí, calma, eu poderia ter feito ou sido de outra forma. O que que você me diz sobre as nossas reações, né? Em determinadas ocasiões, em determinadas situações? então, o ser humano ele age de forma diferente, né? E a gente pode perceber que há pessoas que são muito passivas. Eu sou mais tranquila, sou mais calma. Então, essa passividade, ela é boa, né? Tem o seu lado positivo quanto negativo. Por quê? A passividade, você, por exemplo, está numa questão de conflitos, você vai ter a tranquilidade para ser um pacifista daquele grupo, né? Você está mais tranquila. Mas até onde essa passividade ela é positiva? Porque ela pode também te atrapalhar. Às vezes você precisa de tomar uma posição, um posicionamento, às vezes falar um não, e muitas vezes você prejudica a si próprio para dizer um sim.
porque você quer estar inserido naquele grupo. E para você estar inserido naquele grupo, você quer ser aceita. E para você ser aceita, você vai sempre dizer sim. E, na verdade, você tem que colocar o seu posicionamento. Se aquilo ali vai te prejudicar, vai tirar, às vezes você deixa de fazer algo para você, que você precisa, por exemplo, está estudando uma faculdade, você precisa fazer um trabalho. Aí uma pessoa, não, vem cá e tal, preciso de você, leva fulano ali e tal, leva ali, né, numa academia, ou que seja, numa escola, alguma outra coisa, você vai deixar de fazer o seu, às vezes você vai dormir de madrugada, vai acordar de mau humor, vai acordar com enxaqueca. Por quê? Porque você deixou de fazer algo para você dentro daquela passividade. Então, assim, tem o lado bom, o positivo, quanto o negativo. Então, a questão maior é você saber filtrar até onde você pode ser um pacifista nesse ponto. E tenho também já os explosivos, né? Que mal falou uma coisa, já e já explode, parece um fogo ali fulminante, e já quer fazer, não importa, não tem opinião de ninguém, eu faço, eu posso tudo, e lá na frente quebra a cara, né? E muitas vezes a gente vê isso nas instituições, nas empresas, que as pessoas querem fazer muito, só que às vezes não prepara. Tudo tem um porquê, tudo tem a questão dos temperamentos, né? Então, nós somos diferentes. E isso é o mais lindo. Nós somos diferentes e todos nós nos completamos, né? E isso envolve também decisões, né? Como você mesmo acabou de falar, decisões que depois a gente acaba se Sim, arrependendo, né? sim, O temperamentos, às vezes, ele tá tão ali presente que determinadas decisões, determinadas atitudes sobrevêm logo em seguida em arrependimento, né? E não é sim. falta de oração, não. Mas é falta do quê? De entendimento. Porque quando a gente se conhece, quando a gente se entende, a gente consegue olhar a situação e compreender de uma forma diferenciada, não é mesmo? Sim. Então, a gente, muitas das vezes, a gente temos que lidar com diversos temperamentos. E hoje você vai saber qual é o seu, né? A gente, para não ficar se arrependendo, não perder amizades, não perder convivência, né? E tantas outras coisas a mais, né, preciosas. Nós temos que saber se nós somos calma, se nós somos intensas, se nós somos explosivas ou se nós somos indecisas. Qual dessa mulher que você é? Será que você é uma mulher calma, indecisa ou explosiva? Né? Ou você é aquela intensa? Por quê? Porque o temperamento é uma forma natural que Deus nos deu para que a gente reaja, né? Para a gente reagir, né? Para a gente perceber o mundo ao nosso redor. Mas para isso, você precisa se conhecer. Você precisa saber o que você é capaz de fazer quando você está nervosa. O que você é Exatamente. capaz, né? E é muito importante, porque o temperamento foi Deus que colocou a cada um de nós, temperamento, personalidades. Eu não acredito em signo, não acredito em horóscopo, né? Porque depois, quando você adquire um certo conhecimento, você começa a entender de uma outra forma sobre horóscopo, sobre isso. Mas eu acredito em temperamentos. Eu acredito sim em personalidades, né? E é isso que nós vamos trazer para você nesta noite, nesse vídeo, nessa live, sobre a sua personalidade. Qual é o seu temperamento diante das situações, diante das circunstâncias, diante de tudo que você vê no mundo, né? Por quê? Porque o temperamento, ele não é pecado, mas ele pode sim te conduzir a um erro. O temperamento não é um pecado, gente, mas ele pode te conduzir a um erro. Assim como já aconteceu muitas vezes comigo, sabe, Preciosa? Ah, De dar uma resposta ríspida, de fazer de uma forma explosiva. Por quê? Porque eu sou sanguínea, 900%. E uma pessoa sanguínea, ela tem que invocar a presença do Espírito Santo 3.000, 500.000% por minuto. Porque ah, nós, quem
Coloca aí para mim quem está se identificando. Nós que somos. Estou vendo aqui a Nós temos, Carol, tem a nós Carol temos um. colocando aqui, ó. Ah, Eu mesmo, quando vou falar, coloco a mão na boca, então, é o porque acha que é temperamento. explorada demais, tá vendo? Tem a É o temperamento. Roslene, tem a tia Laís. Seja bem-vinda, tia. Obrigada por estar aqui. É Então, sobre isso. É um temperamento que eu preciso sempre estar estudando, me conhecendo, me controlando, porque é um temperamento, de certa forma, intenso, explosivo. Então, o temperamento ele não é pecado, mas sim, assim como já me conduziu a diversos erros, a quebra de amizades, sabe, a tantas coisas que o nosso temperamento, né, faz com que a gente fala ou faz ou age quando você veja, poxa vida, mas eu poderia ter me controlado um pouco mais, né? Eu poderia ter falado de uma forma mais mansa, uma forma mais suave, né? E a gente acaba magoando pessoas, a gente acaba distanciando pessoas. É aquilo que eu falei. O nosso temperamento, ele muitas das vezes, ele faz com que a gente se afasta das bênçãos. E aí o Senhor não fica feliz com isso, não é verdade, Lídia? sim, é Por quê? Porque a verdade. gente não escolhe o nosso temperamento, né? Mas a gente é responsável, sim, pelo nosso amadurecimento. Você não escolheu, eu não escolhi ser explosiva, ser sanguínea, mas eu sou responsável pelo meu amadurecimento, por me. E é por isso e por outros fatores que eu me tornei terapeuta cristã, né? É por isso e por outros fatores que eu também decidi ajudar mulheres a se conhecer, a viver melhor, né? A entender o mundo à sua volta. Tem alguma coisa para pôr? É muito importante isso aí. Então, assim, os temperamentos são quatro, né? Os dominantes, né? O fleumático, o colérico, o sanguíneo e o melancólico. Então, são esses quatro. Não, não significa que, por exemplo, você é pura sanguínea, eu sou pura fleumática, melancólica. Não. Pode ter misturinhas deles aí, né? Tem gente que é mais puro, tem gente que já tem a misturinha, tem um equilíbrio aí, né? Um pouco de cada. Então, mas o interessante que na Bíblia tem todos eles, né? Tanto mulheres quanto homens. Então, assim, a gente vai encontrar, por exemplo, o exemplo mais exorbitante aí da Bíblia do moço é o Pedro, né? Pedro, sanguíneo, vai lá, corta a orelha do soldado, vai lá, fala, não, Jesus, você não vai morrer e tal. Então, assim, o sanguíneo é esse impulso, ele vai na frente, ele quer ser o desbravador, e, e só que assim, é importante, mas ao mesmo tempo ele tem que tomar cuidado. Ele tem que ter o quê? Também a Bíblia é tão linda, tão maravilhosa, que traz também o fruto do Espírito. E justamente o sanguíneo, ele tem que ter o quê? O domínio próprio. Então, é a temperança, né? O domínio próprio, o domínio na fala, né? Só que ele é importante, por exemplo, numa instituição, na igreja, o sanguíneo é aquele que faz a alegria do povo, que chega chegando. Já vê aquela pessoa que chega na festa, chega chegando, oh, todo mundo, tudo bem e tal. E é divertido ouvi-lo, tá sempre alegre, sempre sorridente. É aquela pessoa desinibida que você pode dar um microfone para ele, que ele vai mesmo e faz. Chama, por exemplo, os jovens à igreja e anima. É aquela pessoa incentivadora. Então,